de acontecer, que para a gente é de extrema importância que vocês vivenciem, tá bom? Vamos embora. Para vocês entenderem a dinâmica de hoje, a gente precisa que vocês entendam o que é a capoeira, a história dela, e aí se remete à parte teórica. Lembra nas aulas de educação física, quando a gente tem a teoria e a prática? Normalmente a gente vai fazer essa diferença. Porém, a gente também pode fazer a união delas duas, fazendo com que a teoria e a prática se insiram juntas e que vocês vivenciem da melhor maneira. Estou passando a fala agora para o professor Afonso, que pode assim melhor complementar. Gente, lembrando, a universidade, Jana, todos nós somos importantes, mas nada disso teria acontecido se a galera do grupo de capoeira Cabula da Bahia não estivesse aqui presente. Porque a partir deles que nós vamos saber a história local, como o grupo se formou. Também nós temos aqui toda essa galera com instrumentos, e também vamos ter o direito de conhecer os instrumentos. E nós temos também a professora Diane de História. Por que a professora Diane de História? Para vocês também saberem a história da capoeira, tá bom? Então, nesse momento, eu vou deixar a palavra aqui com o mestre para ele se apresentar e também apresentar o grupo dele. Mestre, fica à vontade. Salve, salve! Salve! Eita! Então, pessoal, essa palavra salve na capoeira, ela significa boa tarde, bom dia, boa noite, adeus, seja bem-vindo, entendeu? É um salve, salve a todos, salve a capoeira, certo? É isso aí, então, meu nome é Moacir, né? Não pegou apelido na capoeira, porque na capoeira tem sempre um apelido, né? Dos antepassados, geralmente ele não colocava o nome próprio, e sim um apelido. Porque se você for falar um pouco da história do negro, né? De lá, quando eles vieram, eles eram rebatizados, né? Maria se chamava João, João se chamava José, e aí o professor aí que, como diz, vai falar um pouco mais sobre isso aí, né? Então, pessoal, o nosso grupo surgiu na década de 80, entendeu? Com o mestre Zé de Menininho. Ele foi o percussor da capoeira lá na minha cidade, em Itapé. Eu sou de lá de Itapé, entendeu? Então ele é o percussor da capoeira, foi o primeiro a levar o trabalho da capoeira. Teve outros lá, mas assim, fazia, digamos assim, recinto fechado, que não fazia parte mesmo da capoeira, né? Ele, tipo assim, ele era um pai de santo, e o qual ele tinha aquele momento dele ali, fazer aquele lúdico da capoeira, entendeu? Mas por si só ele não dava aula, né? Foi quando o mestre Zé de Menininho, ele viajava muito para aqui, que a mãe dele era feirante, né? Na época ele tinha por volta de 10, 12 anos, e a mãe trazia ele aqui para Itabuna, né? E aí ele via os capoeiristas nessa localidade, digamos aqui, o bairro de Fátima tinha um mestre aqui muito famoso, Califórnia tinha um mestre famoso, né? Que tinha, se for falar o nome deles, vou tentar lembrar, Valmir, era Valdir, João Rolê, e eles nomes de mestres antigos. Então assim, e tinha o mestre Antônio Rodrigues, né? Aí com isso o meu mestre começou a admirar a capoeira. Aí um momentinho a mãe dele dava uma folga e ele ia lá tentando pegar essas aulas, né? E com isso aí ele levou para a cidade, lá da minha cidade de Itapé, entendeu? Onde ele começou a lecionar a aula, né? Aí por volta de um tempo lá, um capoeirista daqui foi lá na cidade e viu, entendeu? Ele dando aula, aí chegou para aqui, né? Tinha um mestre aqui, tem até hoje, o mestre Moisés, mora lá no Jorge Amado, né? No Jorge Amado. Aí o mestre Moisés esteve lá, que antigamente tinha aquela questão de um capoeirista ir fechar a academia do outro. Tipo, ele era a autoridade máxima, então ele tinha o direito de ir lá acabar com aquele trabalho. Só que aí, como o meu mestre é aquela pessoa assim bem desenrolada, ele tratou todo mundo bem, super bem, entendeu? E aí o que aconteceu? O mestre saiu daqui, foi lá fechar a academia, se tornou sendo o mestre dele, entendeu? Que é o mestre Moisés, entendeu? Então, daí deu prosseguimento, né? O meu mestre foi embora para São Paulo, e em 92, eu, aluno de segunda graduação, segunda corda, comecei a dar aula. Não tinha intuito assim, nunca veio na minha mente lecionar aula de capoeira, mas como eu vi que
a gente sentia necessidade na cidade, né? Falou, não, vamos tentar movimentar. E graças a Deus a gente tocou o serviço ali, o trabalho, por muitos anos, né? Até 2019, né? Mas por motivo de força maior, hoje eu não posso lecionar aula de capoeira, entendeu? Mas estou aqui sempre presente. Está aqui os meninos, né? Que em 2018, né? Chegaram a fazer uma proposta para mim, pô, achei super legal, entendi a proposta dele, falei, não, velho, então vamos tentar caminhar junto aí. Os meninos estão aí com a gente aí, graças a Deus, né? Trabalho brilhante aqui, Califórnia, Nova Califórnia, Santo Inês. Aí temos um trabalho em Barro Preto, Almarina, tivemos um trabalho em Arataca por muitos anos, entendeu? Mas é isso aí. Então assim, a capoeira ela vai além do que a gente imagina, entendeu? Ela não é só você dar uma pernada, entendeu? Ela tá aí para, digamos assim, a nossa preocupação aqui não é formar bons capoeiristas, e sim bons cidadãos, entendeu? Para que você seja aceito na sociedade, porque você sabe como é que está o mundo hoje, né? Oferece várias coisas aí, como se diz, coisas alheias, né? Vai quem quer e quem pode. Eu sempre falo, entendeu? E assim, na capoeira, ela recicla. E geralmente fica na capoeira aquele que realmente quer. Porque eu sempre falo para ele que na capoeira é como se tivesse uma peneira, né? Aqueles grãos mais finos passam e os mais grossos ficam em cima, entendeu? Então esses que ficam são aqueles que realmente querem dar prosseguimento na capoeira, entendeu? E até eu estava conversando com o Afonso aqui, né? O professor Afonso, sobre essa questão que hoje a galera tão tipo assim, querendo menosprezar os mestres antigos porque não tem uma formação acadêmica. E a capoeira não é isso. Porque se você for ver aqueles antigos mestres sambadores, eles não têm formação acadêmica, mas eles dão uma aula que, sinceramente, todo mundo tem que respeitar, né? E para eles lá, aquela tradição deles é do mais velho para o mais novo. Entendeu? Tentando passar para ver se a galera continua. Mudando da capoeira, lá na minha cidade tinha um sapateiro. Esse sapateiro faleceu. E quem vai dar prosseguimento a esse trabalho dele? Ninguém. Acabou. O sapato rasgou, tem que comprar outro novo. Entendeu? Então, assim é na capoeira. Digamos, se um dia eu vier faltar, com certeza eles vão estar aí para poder dar seguimento ao trabalho, entendeu? Então eu vou passar a voz para eles aqui que são mais desenrolados na fala do que eu, entendeu? Salve, galera! Eu sou o que mais fala do grupo. Fala pouco, Eu falo pouco. Mas eu não vou me alongar muito, mas já falou legal. Se precisar, depois a gente pode tentar ajudar falando alguma coisa. Mas por hora, só adiantando sobre o trabalho aqui em Itabuna. Tem uns aí, estudantes, que é aluno nosso, hein? É pra jogar, viu? Tem uns aí, ó. Tem uma galera aí, tá fazendo parte do nosso trabalho. Nós temos alunos aqui lá do Amélie Cordietes, do bairro Santo Inês, que tá aqui agora, estou falando. Temos lá da Nova Califórnia, né? Com Alves lá. E temos também do Castelo Branco. Tem pelo menos um, tá ali, tá? E a galera daqui. E nós temos aqui um povo mais velho aqui. Essas mais velhas que já estudam no estado, já estão saindo do estado, que foram alunos dessa escola e que estão com a gente até hoje na capoeira. Tem outros que estão ausentes, alguns que ainda vão chegar porque o pessoal trabalha e tudo, já ficou mais velho, mas continua com a gente, né? Então é uma coisa bacana, uma coisa boa, que a gente vai vendo o crescimento deles, né? E para fechar, a capoeira e essas artes que são realmente lá da raiz, a gente tem a questão da vivência. Você tem bastante vivência, você ganha autoridade naquele meio. E não porque você fez um curso de X tempo. Não é isso que determina. É o caso da capoeira, né? O cara, para ser professor, em tese, uns 20 anos. Os que vai cedo, 15 anos. A galera ainda reclama. Poxa, cedo, o cara já é professor aí. Então é isso, para você ver, uma faculdade, supostamente eu precisei disso tudo, né? Então é isso. E só, para não deixar de dar alfinetada, lá no curso de educação física, já tiraram capoeira e negócio de dança? Não. Ainda bem. Porque até eu tinha um incômodo com isso, que capoeira é dança. Capoeira é dança porque assim, aquela história da luta é disfarçada de dança, tudo bem. Mas eu entendia que você tem o boxe, você tem o jiu-jitsu e tal. Chegar na capoeira é dança. Porque a partir de quando
dentro da própria faculdade é tratado como dança, a faculdade, o meio acadêmico tem sua importância, claro. Aí se lá está como dança, né, meio que estava arrastando a gente. Então assim, capoeira é luta, tá? É uma luta que se disfarçou em dança, se disfarçou isso, naquilo, para sobreviver à luta. E não a dança que virou luta ou algo do tipo. A capoeira, ela é essencialmente luta. Ela é importante na parte musical, ela é importante que traz junto com ela o samba rural, traz junto com ela o maculelê, traz junto com ela a puxada de rede. Porque essas culturas, talvez, sem a capoeira, a gente só ouvia falar malmente ou nem sabia o que era, através dos grupos de capoeira, né, essas coisas vêm junto. Então, assim, vou fechar, porque senão... Mas quero dizer, para fechar, que tudo isso, a base, o início, é a capoeira como luta de resistência. Todo mundo sabe por alto da história dos pretos, que através da capoeira tentavam se libertar, tentavam libertar outros lá das senzalas, né? Aí como é que você acaba de dizer que ela é dança? Estranho que com dança, né? Libertava o povo dessa escravidão, até a guerra venceu. Os capoeiras foram para a guerra do Paraguai, certo?